Vamos sintonizar por aqui, pegar um cafezito. Hoje a Lua entra na sua fase cheia em Libra às 21h21. Vênus está fechando também o seu ciclo de retrogradação e muitas revisões aconteceram nas últimas semanas, né, desses ciclos retrógrados, eclipses, e tudo isso movimenta a energia e redireciona também certas escolhas a se fazer daqui por diante. Vai trazer aí mais clareza, um novo olhar para as mesmas coisas que estão te acontecendo, a fim de você agir com coragem, com determinação, rumo a outras possibilidades para sua vida. E a energia de hoje no Tzolk'in é da tormenta rítmica. E é um arquétipo, a tormenta, que traz essa aceleração, essa catalisação, movimento dos processos. Então, não tem porquê as coisas que não estão bacanas na sua vida, elas permanecerem do jeito que estão. Isso chega a ser até insano, né? Se pensar bem, deixar na sua vida o que não está funcionando. E também, né, trazendo para esse tema dos relacionamentos, já que essa lua está em Libra e a lua cheia é o ápice da lunação de Áries, que pede certas doses de coragem, de determinação, de impulso, de escolha, de decisão, né? O corte, essa cisão, ela vem de uma decisão interna. Então, antes do corte, né, acontece no mundo de dentro, essa coragem de se escolher por muitas vezes, né, trazendo aqui para as relações. Então, se você está insatisfeita com algo dentro de grupos, né, que você frequenta, começa a observar, né, qual é a insatisfação, por que você permanece em certos lugares. Isso também vale aqui para outros pilares da vida, porque estamos na lunação de Áries, né, então é um movimento que você queira fazer dentro de um trabalho que também já não te satisfaz, primeiro você toma essa decisão, né, e essa cisão do lado de fora, esse corte, né, a vida movimenta no tempo adequado de todas as coisas também, porque o campo ele traz, né, seja ali uma demissão quando você está gerando certa insatisfação constante com o trabalho. Então é como se essa causa fosse produzida inconscientemente. Você não está mais ali, não quer mais estar ali, né? Mas permanece por questões, enfim, da vida, né? Aqui de ordem prática, seja para pagar os seus boletos, ou permanece numa relação por dependência emocional, inclusive, que eu vou trazer aqui hoje nesse episódio. Então, ajude a vida, né, a te ajudar nessa decisão interna, antes do corte, antes dessa cisão. Então, se você entendeu aí que algo não está bacana, traga doses de coragem, né, para fazer a sua vida tomar um outro rumo, se restabelecer de outra forma, né, trazer para você essa clareza, porque o que leva à degradação diária da sua própria vida, né, está tomando sua energia e o seu tempo. Então, é importante, né, entender que a vida ela é inteligente em todos os casos e basta você decidir primeiro no seu interno, né, se não tem meios para as coisas fora acontecerem de outra forma, é você trazer isso para o seu mundo interior, porque vem a vida e mostra através de pessoas, de situações, as coisas elas começam a se movimentar quando você toma uma decisão, toma doses de coragem e dá os seus primeiros passos, né, para movimentar o seu campo. Nada aqui está parado, né? Tudo aqui está dentro de um campo energético em movimento. Então, tudo que você entra em contato tem aí uma energia acontecendo. Se você se mantém tempo demais no que está degradando a sua saúde mental, emocional, é você começar a entender o que te liga aquilo e o nível de dependência a respeito do que está degradando a sua saúde, né? Por isso que tomar consciência dos seus complexos ali, das feridas do seu feminino,
porque a tendência é pensar que só existe aquela opção para sua vida, seja um relacionamento que não está ok, seja um trabalho, seja qualquer coisa que seja. Então, se está degradando a sua saúde mental, emocional, é começar a entender por que isso me liga, né? Qual é o meu nível de dependência com relação a isso? O que está por trás disso tudo, né? Qual o complexo de que eu não vou conseguir outra coisa a não ser isso para minha vida? Então, existe algo além, né? Isso é um fato, né? Principalmente aqui quando você começa a perceber as suas dependências que te ligam a determinadas situações, trabalhos, os medos, né? Então, esse tema da dependência emocional, ele é bem pertinente dentro de vários assuntos da nossa vida, né? E também dentro desse ápice energético, principalmente nessa alunação de Áries. A dependência emocional, ela vem de um lugar muito profundo, são medos muito enraizados, né? De abandono, de insegurança do seu próprio valor no mundo, de busca de validação, né, inclusive, a respeito de quem você é, da sua autoestima, para isso, né, te produzir ali autoestima, né, sendo que a autoestima é um processo interno seu com você, né. Então, é esse lugar de buscar algum tipo de segurança emocional por alguma fragilidade, ou seja, do medo de estar sozinha, por não se sentir segura em si mesma, e aí acaba se tornando dependente de algo ou de alguma relação para validar uma estrutura frágil, um emocional frágil, uma mentalidade com crenças, né, que limitam a expressão da própria identidade, até de um espiritual, né, fantasioso, porque é colocar as mãos na vida, né? Deixa a vida com a vida, deixa com o universo, deixa com Deus. E não é bem assim, né? Eu não estou nessa relação porque a vida quis, porque Deus quis, porque, enfim. Essas crenças também, elas precisam ser observadas, porque isso tira a autorresponsabilidade das próprias escolhas. Então, o livre-arbítrio está aí para cada um de nós. A divina providência trouxe isso, né? Deus, a espiritualidade, elas ancoram os pilares da nossa vida com a fé, né? Para nos movimentar adiante nesse grande mistério que é a vida. Mas temos o livre-arbítrio. Sempre vai, né? Depender do movimento da sua parte para a vida também retribuir com o movimento e a parte dela. Então, validar as suas escolhas em algo que não está em você seria se eximir dessa autorresponsabilidade e deixar por fatores alheios como se fosse aleatórios, né? E ninguém aqui prende ninguém a não ser por uma escolha em qualquer situação que seja. Então, a dependência é um lugar muito frágil a se olhar, né? Porque a maioria das vezes, a maioria das pessoas não tem essa real consciência de que se trata de dependência emocional, né? Ou se tem essa consciência, às vezes não consegue ter forças suficientes para sair daquilo, porque não vê uma opção, né? Não está estruturada de diversas formas, inclusive com relação à dependência financeira, muitas vezes, né? Ou se isso nem é o caso, né? É a estrutura interna ali que não está madura em algum ponto, né? E aí é o trabalho dos complexos, da própria autoimagem, como a pessoa se vê, como se enxerga, né? Porque tem muitas relações dependentes emocionais que o outro degrada a pessoa dia após dia, justamente para a pessoa não se fortalecer e ficar num looping de não conseguir sair daquilo, relações muito frágeis, inclusive, que a pessoa está ali muito permeável, que está buscando a validação por algum motivo. Então, isso é profundo, os trabalhos, né, de autoobservação da nossa vida, das nossas dependências, medos, é bem profundo. Então, por isso, né, que eu falo aqui, repito, que ao se relacionar com você, independente se você está hoje ou não numa relação, o relacionamento com você, ele precisa ser
uma prioridade da sua vida, porque o lado de fora, ele é impermanente, sempre será. E o que sustenta uma vida saudável, uma saúde mental, uma saúde emocional, é cuidar do seu interno, sabendo, né, que a balança, que é o símbolo ali de Libra, precisa pender dentro de um equilíbrio. Então, se você coloca peso demais de um lado da balança, há um desequilíbrio energético do outro lado, né? E a mesma coisa. Então, se você doa muito para o outro, né, você não está doando o mesmo tanto para você, isso entra num desequilíbrio energético. Então, é na mesma medida, né? É assim que o relacionamento com você vai funcionar e o relacionamento com tudo, todo o resto também. E se você hoje, né, se percebe em uma dependência emocional, é entender, né, que as relações elas são feitas para somar e não para diminuir uma vida saudável. Ou seja, o tempo, né, o tempo seu, o tempo do outro, o tempo dos filhos, o tempo de cada coisa para sua vida, né? Isso faz com que o seu combustível seja melhor distribuído. E aí, o que que você gosta de fazer, você com você, né? Quais os seus hobbies? Quando você não está com outras pessoas, como é que você se sente em desespero de estar logo com alguém por não conseguir ficar sozinha? Então, notar, né, esses pequenos movimentos para você entender o nível, né, de dependência que você tem de estímulos externos de pessoas também ali na sua vida. Isso é bem importante, porque o que te estrutura para sair de furadas na vida ou para te sustentar durante as descidas é você ter uma relação bem estabelecida com você, né? É muito bom ter as pessoas na vida, ter os bons momentos, mas é sair dessa dependência de qualquer coisa que esteja do lado de fora para suprir um vazio que esteja do lado de dentro. Então, ter alguém para somar, para viver juntos, sonhos, projetos, né? Mas isso precisa ser saudável para todas as pessoas. Né, se é para suprir uma necessidade, um medo, ou ser o combustível da sua vida, opa, aí precisa observar, né? Porque a nutrição da alma, ela só pode ter uma fonte, lindeza, que é a fonte interna. Só há um jeito de preencher um buraco, um vazio, uma busca, né? E isso é interno, com, enfim, seus sonhos, seu projeto de vida, né? Os seus dons, você servindo a vida, e todo o resto é complementar, vem para somar, vem para deixar a existência mais leve, mais alegre, né? Sabendo, claro, que tem uns desafios ali dentro de todas as relações, porque nós somos seres muito diferentes uns dos outros, mas quando você topa construir, viver, compartilhar, né, e observar esse entrelaçamento das relações, e não depender daquilo para ser a fonte da sua vida, porque esse encontro é seu com você, aí sim você entendeu, né, essa leveza, esse se relacionar de um lugar fora dessa dependência, né, emocional. E é na relação com você, né, que esse encontro se dá, né, de você ser o seu combustível. Por isso que a cura das feridas internas do feminino, dos complexos, enfim, fazer o caminho da sua individuação, entender as suas necessidades, ter autonomia nas suas escolhas, né, saber o que é melhor para você é muito importante. E ir trabalhando isso, né, porque é possível sim ir se desconectando desse campo energético da dependência, né, que muitas vezes é kármico, tem ciclos kármicos densos aqui que ligam a coisas da infância, né, enfim, e quando você caiu ali em padrões que faziam parte dessa dinâmica, inclusive. Então, é você ir trabalhando, né? Isso, inclusive, a cura energética dos relacionamentos ajuda isso. Esse trabalho está aí há alguns ciclos já. Eu tenho deixado aí na descrição do episódio, esse portal está aberto, ele é online, então você que me escuta de qualquer lugar pode vir para esse trabalho, né? Se você sente, se vibrou, é para você.
E muito a conexão, então, nesse dia, o arquétipo, como eu disse para vocês, da tormenta, é uma energia catalisadora aqui, ou seja, né, esses processos nesse momento planetário, eles estão se dando muito mais rapidamente que antigamente, primeiro porque está havendo uma aceleração frequencial da Terra, um despertar de consciência cada vez mais rápido, nós estamos aqui saindo de um adormecimento, entrando na consciência da Era de Aquário, uma nova visão de mundo que se dará aí há dezenas de anos à frente, mas vocês devem estar percebendo já na vida de vocês que coisas que demoravam muito tempo agora do nada acontecem, né? Eu sempre ouço essa frase, nossa, do nada aconteceu isso, acabou 20 anos de uma amizade, 20 anos de um relacionamento, enfim, tem muitos processos kármicos aqui se findando, então aquela estrutura energética que era sustentada, ela não é mais, ela está se renovando, né, junto com a frequência aí da Terra, que a Terra é um organismo vivo, né? Estamos aqui de passagem, usufruindo de um espaço, então se a Terra aumenta sua frequência, tudo que vive nela também aumenta, né? E então pode ser aí que fichas caiam nos próximos dias, fiquem sintonizados com esses movimentos, né? A gente está dentro de um ciclo que conecta muito aos poderes psíquicos, intuitivos, então todo esse fim de retrogradação desses planetas que foram importantes, chegam aí muitas chaves nos próximos tempos. Você vai ganhar muita lucidez, principalmente no ápice da lua cheia aqui. O que tiver chamando para movimentar a lindeza, movimente. Fique de olhos abertos, né? Identifique as dependências. Em qualquer coisa, inclusive, né? Eu tô falando de relacionamento, mas dependência em alguma rede, né? Na internet, em alguma coisa, em algum hábito que talvez não esteja sendo tão legal, né? Esteja sendo prejudicial para algumas coisas. Tudo é ponderar, colocar na balança e perceber, né, as escolhas que se tem feito. E daqui por diante é muito importante colocar na balança do equilíbrio para cuidar aí da sua saúde física, mental, emocional, espiritual, enfim, como um todo. Arro? Então, venham para os trabalhos e ótimo final de semana. Um beijo, namastê.